Muito obrigado. Amém, igreja? Hoje é um culto especial. É o culto dos filhos, né? É o culto que os filhos se assentam na mesa e à mesa, né? Para desfrutarem da presença gloriosa do Eterno. Eu não sei você, mas eu sempre gero expectativa e produzo arrependimento. Não adianta só gerar expectativa, né? Precisamos produzir arrependimento. E eu vi aqui na abertura a pastora Thaís, ela falando, né, pedindo perdão pelas nossas promessas não cumpridas. Eu vou mudar dessa vez, Senhor. E parece que nós somos tão frágeis, que tem pecados que nós não suportamos ficar sem eles, nem 30 dias. Nem 30 dias a gente consegue resistir. Algumas coisas que nós temos, alguns pecados que atacam, algumas situações que nós precisamos guerrear para obtermos libertação. Mas uma grande parte desses pecados, a gente não consegue ficar 30 dias sem repetir eles. É água? Não, teve alguma coisa. Então a água. Tá. Ah, bom, eu falei a água, então vai derramar em mim aqui. Dessa forma. Enfim, eu estava ouvindo ela fazendo essa oração. E é uma oração muito importante nós fazermos para o Senhor. Porque Deus nos chamou nesses dias com um objetivo muito claro. Sermos referência e resposta para alguém lá fora. Resposta de Deus, exemplo vivido na prática, de servos e pregadores do Evangelho também. Abram as vossas Bíblias lá no livro de João 6, capítulo 6, versículo 26. É uma leitura bem extensa, então eu quero ir pulando e depois você lê em casa, tá? Não que eu vou ler pulando, né? Daqui a pouco você vai achar que eu vou ler e vou pular, vou dar um pulo. Meia dúzia de João 26. Engraçado, né? Mês 6, 26. Não é interessante? Se fosse ontem, seria. Sabia que ontem foi 060606? Ou 666? E que há um calendário de cumprimento também das ideias infernais nesse dia. Esse dia o diabo trabalhou em uma versão super máxima, em potência hidrelétrica. Jesus está voltando. Nunca pare de declarar: Jesus está voltando. E eu tenho que mudar minha vida, mudar minha história. Eu preciso subir naquele grande dia, e você também. Se não, valeu de quê essa nossa peregrinação aqui? Valeu de quê? Sua casa está em ordem? Sua família está em ordem? Se hoje fosse nosso último culto, nosso último dia, último momento, o que você fez hoje glorificou a Deus? Nesse culto, que é um culto de memória, de lembrança, mas de consumação, né, em nossas vidas daquilo que é a vontade do Eterno. Sua vida está em ordem?
Porque o retorno do nosso Senhor vai acontecer em um dia normal, qualquer, tá? E provavelmente vai ser em um dia que vai pegar muita gente distraída achando que não precisava orar, né? É o dia que você não quis orar, porque você achou que ainda tinha mais tempo. É o dia que você não quis se arrepender, porque você achou que ainda tinha mais tempo. Porque de hoje que se escuta que Jesus está voltando. Aliás, os discípulos, logo após apóstolos, eles todos pregaram falando que ele viria. E eles não viram. Todos os grandes mártires que passaram aí, no decorrer aí desses 2000 anos, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, fazendo ações e declarações do Messias, do Machia, do Pai, também liberaram palavras que eles iam morrer, mas que Jesus estava chegando, Jesus estava vindo. A grande questão não é Jesus está vindo, porque isso é fato. Você está pronto? Você está pronta para encontrar com seu rei? Você está limpa? Você está limpo? E cada vez mais há uma guerra, um conflito absurdo em todas as áreas da sociedade para impedir pessoas de se apresentarem diante do Senhor com dignidade para adorar e Ele receber a adoração. Pensem nisso. Abriram as vossas Bíblias. A quem está aqui nos visitando pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Quem está nos assistindo também nos meios de comunicação, fiquem até o final e sejam ministrados. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Perguntaram-lhe eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é essa: crede naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso, pois, fazes tu, para que vejamos e creamos em ti? Que farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 35. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos disse, vós me vistes, e contudo não credes. Porém, eu vos disse, vós me vistes, e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade,
mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. 41. Murmuravam dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Então, como diz ele: desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito: nos profetas serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Só este viu ao Pai. 52. Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. 60. Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: é duro este discurso, quem poderá ouvir? Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, Jesus lhe disse: isso escandaliza vocês? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiramente estava? O Espírito é que vivifica a carne, para que nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram para trás e já não andava mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12? Contudo, um de vocês é um diabo. Contudo, um de vocês é um diabo. Fechemos os olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse dia, por esse momento.
por essa grandiosa oportunidade. Tu és santo, Senhor. Damos glórias e damos graças a Ti por todas as coisas. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Pedimos perdão pelas falhas, pelos pecados. As coisas cometidas que desagradaram ao Senhor no altar, nós nos despimos, confessamos e nos arrependemos para alcançarmos a dignidade. Não por merecimento, mas por misericórdia do Senhor. Fique conosco, toque em cada vida, toque em cada coração. Hoje é um dia que nós queremos celebrar, adorar o Senhor e nos assentar na mesa de forma digna, reconhecendo que Tu és grande, Rei eterno, soberano, que o Teu sacrifício não foi em vão. Sabemos da labuta, do sacrifício e da luta árdua e diária que temos que ter para permanecermos na Tua presença. Rogamos a Ti, amigo Espírito Santo, nos fortalece, nos mantém firmes e convictos na Tua presença. Nos queima, nos acende, nos fortalece. Vem, meu Deus, ser exaltado nesse lugar, que eu suma, que o Senhor apareça, que eu diminua, que o Senhor cresça. Somente o Senhor seja exaltado, engrandecido e glorificado. Que cada vida aqui nessa noite tenha uma experiência impactante, marcante e profunda com o Senhor, de cunho particular. Que todos possamos, nessa mesa, ter um grande encontro contigo, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Profundo ou superficial? Profundo ou superficial? Esse evento vai acontecer após Jesus fazer aquela multiplicação dos pães e dos peixes, que todos vocês conhecem. Está um capítulo atrás. E ali Jesus, quando ocorre aquela multiplicação, nesse livro específico de João, ele vai narrar de uma forma não tão detalhista. Ele vai apenas dar informações como base que coloca Jesus no centro da ação. E é muito importante nós sabermos, quando estamos lendo a palavra, e ela está nos canalizando para a pessoa de Jesus Cristo e retirando a evidência de um homem que cometeu algo bom ou que Deus usou ele para aquilo. Todas as vezes que a Bíblia está nos incentivando a retirar o homem da cena e colocar Cristo em cena, é para nós nos desprendermos de pessoas e estarmos com o olhar fito naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Se nós observarmos aqui na narrativa, você vai ver que depois que ocorre a multiplicação, os 12 cestos que são separados e Jesus determina que nada pudesse se perder. Logo depois, os discípulos vão entrar num barco e vão seguir ali para Cafarnaum. Ali tem uma sinagoga, e nessa sinagoga vai acontecer o que nós lemos aqui. Em um dia de ensino, porém nesse momento que Jesus está indagando essas pessoas observaram depois do milagre, depois que eles estão saciados, mais de 5.000 pessoas comeram do pão, do peixe. Os discípulos entram no barco, e você já sabe da história, que no meio do mar um vento vem, e aquele negócio, aquele pavor, aquele pânico, toma conta dos discípulos, e Jesus aparece por cima do mar, e todos pensam que é uma assombração. As pessoas que estavam naquele monte, que participaram do culto, que já tinham 3 dias nesse culto, Jesus, ele se sensibiliza e ele pergunta para os seus discípulos: o que vamos dar para esse povo para comer? Já que eles já estão conosco há 3 dias, eu já estou
sentido, eles já estão fracos, eu não posso dispensá-los de mãos vazias ou de barriga vazias. E aí um de seus discípulos vai falar assim: 200 denários não serão suficientes para nós pegarmos um pão, dividirmos ele e darmos alguns pedaços, nem isso vai ser suficiente. E a mesma palavra diz que Jesus faz essa pergunta para saber a motivação da resposta do seu discípulo, porque ele já sabia como iria proceder, o que ele iria fazer para glorificar o Pai. E aí depois que acaba o culto, os discípulos saem, Jesus se afasta, vai orar no monte, aparece na madrugada ali, vai entrar no barco, chegam em Cafarnaum. Esses dispersos pós-multiplicação de pão e peixe vão lá no lugar que Jesus tem costume de orar e não vê ele. Ele não está aqui. E nós observamos que ele não entrou no barco. E aí quando desce só tinha um barco, e o barco era o que os discípulos tinham navegado para ir para outra margem. E aí esses discípulos entusiasmados arrumam vários barcos e vão seguir para o lugar que Jesus está. Chegando lá, eles vão questionar Jesus algumas coisas, e Jesus também vai questionar eles. Vão falar com Jesus acerca do pão, e Jesus vai dizer acerca dos milagres, dos prodígios. Jesus vai dizer: vocês só vieram porque no dia de ontem vocês se fartaram com o pão que eu dei para vocês. Eu sei que vocês não vieram para efeito de profundidade do culto. Vocês vieram porque ontem a barriga, depois de 3 dias, saciou. Então vocês querem pão de novo. Só que eu sou o pão do céu. E aí começa uma ministração que vai dar um choque. Não é uma ministração de saciar a fome. É uma ministração para arrancar a carnalidade. Não é uma ministração de você creia e receba. Viva milagre, é uma ministração de sã consciência. É Jesus falando: o pão eu dei porque vocês já tinham 3 dias. 3 dias me seguindo. E eu não poderia dispensar vocês dessa forma. Porém, eu sou mais do que aquele pão. Eu sou mais do que aquilo que vocês comeram. Eu faço mais, muito mais. Eu vim para falar da eternidade. Eu vim para falar de muita coisa, e vocês estão de olho apenas no pão. E aí sempre tem no meio do povo alguns entusiastas, né, que detêm de um nível de conhecimento e sabedoria. É muito bom, e na igreja sempre tem também esse povo que lê um pouquinho, a mente dilata, e ele já diz: não, eu já sou um mestre da palavra. Então eu já sei, já começa a questionar a pregação, dizer: não, a palavra não quer dizer dessa forma. Chegou ontem e diz assim: não, espera aí, vamos rever o que o senhor falou ali. Tem muitos desses entusiastas também nos nossos dias, no nosso meio, e quando na realidade o que eu prego, eu falo de Cristo e para Cristo. Então quando alguém vem questionar o que eu falei, sendo que eu não citei meu nome, eu citei o nome de Cristo, quer dizer que a questão aqui, o choque, o embate aqui não é comigo nem contra mim. É contra aquele que mandou eu pregar a palavra dele. Eu não estou lendo nada escrito segundo Carlos, segundo o proceder de Carlos. Eu não tenho nada aqui para oferecer, não tenho nada para proporcionar, nem eu, nem nenhum dos pregadores que sobem aqui. Aqui todo mundo sobe e o livro é esse, a direção é a palavra de Deus. Então falamos de um Deus que é poderoso, que morreu, ressuscitou, que nos convida e nos convoca todos os meses para estarmos juntos na koinonia, praticando dessa comunhão maravilhosa. Então diz assim: mas o nosso pai Moisés, ele também deu pão para os outros. Esse feito seu, não é só você que está fazendo. Ele falou: peraí, vamos rever alguma coisa. É porque saiu da mão dele que foi ele que fez? Jesus vai fazer essa pergunta. Quer dizer que porque foi liberado na mão, foi dele, ele que criou. Moisés não deu nada que era dele.
Moisés, assim como eu, estava a serviço do Pai. Moisés estava cumprindo uma etapa, um momento. E outra coisa, quer vocês gostem ou não, aquele pão ou o maná que vinha do céu, já era eu insinuando manifestação para que hoje vocês já tivessem com a mente mais tranquilas, para que hoje a aceitação fosse melhor. Mas quer saber? Não adiantou de nada. Vocês comiam o maná, vocês comeram da carne, vocês comeram de tudo e não adiantou de nada, porque até o dia de hoje está questionando quem eu sou. Então Jesus, ele está ensinando ali, ele vai dizer, eu sou o pão. Mas por mais que, desde o princípio eu estava lá, fui enviado pelo Pai, eu e o Pai somos um, estou a serviço dele. Tudo que foi anunciado por causa do meu Pai. Então eu vim aqui com um propósito, e esse propósito jamais poderá falar de mim. E por que ele está lembrando disso? Porque esses que estavam no monte, que presenciaram a multiplicação dos pães e peixes, confirmaram, não existe profeta como ele, que faz isso, tem prodígio, tem milagre, tem maravilha, e ainda mata a nossa fome. Esse é o profeta que deveria vir. Então é por esse motivo que Jesus vai se afastar, vai sair do meio deles, porque eles queriam dar o reino para Jesus. Que reino? O da terra. E Jesus não queria reino da terra. Ele é o rei dos céus, ele é o rei que governa sobre tudo e sobre todas as coisas. Aplauda ele que é rei, ele que é Senhor, ele que é soberano. Então Jesus se afasta, e no outro dia ele se encontra com esse povo, já lá em Cafarnaum, dentro de uma sinagoga, e ele está ensinando ao povo, e tem alguns dos líderes judeus ali, dos principais da sinagoga, que está falando, vem cá, esse cara está falando de multiplicação de pães, de Moisés, de pão do céu. Que papo é esse? Será que esse povo é idiota e não está vendo que esse é o filho de José? Esse é o filho de José, rapaz. Que José? José, o que faz serviço de carpintaria para a gente, que atende a cidade, é ele mesmo. E de Maria, que teve aquele negócio lá, que a cidade toda falou, que não sei se é dele, não é o menino. Ah, é? Oxi, e por que ele está dando uma de maluco aqui? Dizendo que ele é o pão que veio do céu. Esse cara quer o que afinal? Perverter esse povo? E aí rapidamente ele começa a questionar esses principais na sinagoga, dizendo assim, vocês que deveriam ensinar o povo, vocês ainda estão debaixo de uma lei de condenação. A lei existe para que o reino permaneça intacto. O reino permanecendo intacto, a segurança está no meio do povo de Deus. Se tem pervertedores da lei, o reino anda em ameaça. Então quem deveria estar protegendo nas sinagogas, está questionando o cumprimento da lei que está acontecendo a olho nu no meio da sinagoga. Só que aí no meio desse momento também fica um bate-bola, sai dos principais da sinagoga e sempre entra um gaiato do povo que estava comendo o pão ontem. Tinha alguém que comeu o pão ontem, comeu o peixe ontem, diz assim, ei, mas o que é que o Senhor vai fazer para que a gente acredite que o Senhor realmente é esse pão? Aí você vê, o que é que eu vou fazer? O que é que o Senhor vai fazer de milagre, de prodígio, para que a gente creia que realmente o Senhor é esse cara que está sendo dito aqui? Jesus maldou e falou, estão querendo que eu faça a declaração pública, para que a condenação venha antes da hora. Ou seja, nem sempre são os principais que vão apontar o dedo. Geralmente, para efeito de condenação, tem que ser um no meio do povo. Que alguém diz, não, é uma pessoa simples, não foi ninguém que tem caneta, foi alguém que estava lá embaixo, mas que viu que ele estava cometendo uma arbitrariedade e fez a denúncia. A denúncia veio de onde? Do altar ou da tribuna? Veio da tribuna, então a gente tem que apurar. Por quê? Porque o assunto que ele está falando é um assunto louco, mas está profetizado. Profetizado o quê? E se cumpre nele? Quem é ele? Ele é o filho de José. Então ele não venha falando de coisas, de assuntos
desse tipo aqui no meio da sinagoga, porque aqui tem lei, aqui tem ordem, aqui tem decência. E aí começa a perversão. Naquele mesmo momento, a pregação fica mais um tanto quanto eufórica, mais exigente, de um nível de intelecto maior das pessoas, porque ele está usando a lei, desfrutando do momento ali, quando Moisés tira o povo do Egito. Ele está dizendo: eu sempre estive, como o pai estava, eu e o pai somos um, o pão era eu, desceu do céu, era eu, estando aqui, sou eu, mas eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para cumprir a vontade do pai. Então ele está sempre trazendo a interpretação e tirando a sua glória de cena, tirando a sua persona de evidência daquele local, dizendo: ei, eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai, eu estou aqui a serviço dele. Porém, vocês leram de uma forma, estão aplicando de outra, e o povo está pervertido por causa disso. Aí sabe por que o povo está atrás de mim? Só por causa do pão que perece. Mas daqui a pouco, quer ver se o povo vai tudo cair fora? Pronto, não tem pão, hoje não tem pão. Oi? Não tem pão, não tem a palavra de autoajuda. Hoje é palavra de entendimento. Hoje é uma palavra que vai requerer que você seja maduro. E ainda que essa palavra, na aplicabilidade, ela venha doer nos seus lombos, ela vai estar falando de Jesus. Ela vai estar falando de um Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então não adianta o Filho estar pregando, só fazendo prodígio, só fazendo milagre e suprindo o pão. Porque se o Filho sai, o pão acaba. Se o Filho sai, o prodígio acaba. Se o Filho sai, a cura não tem. Então as pessoas estão seguindo Ele pelos seus feitos, pelas suas ações miraculosas. Jesus chega um tempo e diz assim: eu preciso arrancar isso, esse espírito de interesse das coisas da terra na vida desse povo. Eu preciso canalizar eles com a vontade do Pai. E para eu canalizar eles com a vontade do Pai, eu vou ter que pregar um pouco difícil agora. Porque até eu entendi o porquê que os maiorais, os principais da sinagoga, manipulam tanto esse povo. Diga, por quê? Porque eles querem ouvir uma palavra adequada ao seu humor diário. Eles querem uma palavra que combine com o humor, com a cor, com a tonalidade do seu caráter naquele dia, do seu ímpeto naquele dia. Então, eu quero uma palavra que parece que viu tudo que eu estava passando, parece que estava comigo e me disse exatamente o que eu passei de manhã, meio-dia e de noite. Oh, meu Deus do céu! Imagina Deus fazendo esses quadrinhos, pessoa a pessoa. Não, eu preciso que quem suba ali entregue o recado igualzinho ao que João, Maria, Francisco viu e dentro de casa. Fala: não, Deus, o Senhor me ama demais. E aí tem um monte de gente que quer ser tratado como preferido, porque algumas coisas estão dando certo de acordo com uma busca rasa que ele está tendo. Você está entendendo o que eu estou pregando? Vou ser melhor. Está dando certo, tem pão. Está dando certo, tem culto. Está dando certo, nenhum mal está chegando na minha casa. Mas isso está me prendendo aqui ou lá? Mar calmo nunca formou marinheiro. Se não tem turbulência, você não vai se prostrar para orar. Se o avião não der meio que uma meia queda, você não vai dizer: Deus, tem misericórdia da minha vida, em tua presença eu entro nesse momento, Senhor. Porque a princípio é um viajante normal. Vou falar, é um viajante normal no meio de um povo normal, e ninguém sabe que ele professa fé em Cristo, só na turbulência. Calma, minha gente, eu vou chamar a atenção de Deus aqui agora. Chama quando entra. Chama com argumento celestial. Não mostre as vestes, não. Mostre a marca. Não mostre o intelecto, não. Mostre a dependência e necessidade do eterno. Então, tem turbulência, eu adoro. Não tem, eu falo, eu sou igual a todo mundo aqui. A sinagoga é assim, está todo mundo lá buscando a palavra do dia. E é exatamente isso que acontecia no Shabat. Escolhi uma pessoa aleatória, sabe, lançar sorte. E aí hoje o cara falou: ó, a sorte caiu para Espigão. Espigão ia e abria.
O que espigão abria, ia ter gente que ia sair feliz, porque foi exatamente aquilo que o seu coração estava desejoso, e vai ter uma quantidade de gente que vai dizer, rapaz, que pregação ruim. Por quê? Porque não falou da necessidade de cunho particular que aquele indivíduo ou cidadão gostaria de ter recebido ali no meio da sinagoga. Só que a palavra de Deus é diferente, fala dele, adora a ele, exalta a ele, engrandece a ele, tudo glorifica a ele. Então quando eu entro no lugar e Jesus sai, para que ele vai fazer milagre? Aí chega um indivíduo e diz assim, ei, o que é que o senhor vai fazer para poder a gente crer que o senhor é? Tu comeu o que ontem, abestado? Lá no monte. Ah, eu comi pão. Foi? Foi. Comeu ou sobejou? Comeu pão, pedaço ou encheu a barriga? Saciou, a ponto de não ter me visto embaixo, peregrinou a travessia difícil. Engraçado, para os discípulos a travessia foi difícil, durante a madrugada. Para esses outros discípulos que estavam cercando Jesus, não tem nenhuma história que diz que o mar ficou revolto. Ou seja, caçador de pão só quer pão, caçador de milagre só quer milagre, caçador de prodígio só quer prodígio. Eu estou aqui com o objetivo qual? Receber minha cura, meu milagre. E reino é outra coisa. Reino é outra coisa. Reino nos desprende daqui, nos tira desse ser superficial e eleva o nosso nível para um nível de profundidade. Está difícil, continua adorando. Parece assombração, mas Deus está comigo. É difícil demais, todo mundo ameaçou, todo mundo condenou, todo mundo fez um monte de coisa. Mas a pergunta que não quer calar, Jesus está no barco? Ele ainda não chegou, mas você está adorando Ele sem ver Ele? Que também tem uma grande interrogação. Não adianta você estar pedindo para Jesus vir, socorrer, libertar, sarar, transformar, e quando Ele aparece, seu peso de glória, sua aparência miraculosa gera medo em você. Porque a voz dele também é como um som de muitas águas. Então Ele aparece, todo mundo diz assim, é muito medo, é muito pânico, é muito pavor, porque é uma assombração. Andar com Jesus sem conhecê-lo. É o que acontece com quem só está interessado no que Ele pode fazer. Então tem um monte de gente que está dizendo que está andando com Ele, mas só está vendo as marcas de cumprimento dEle, não os pregos e os cravos. Reconhecer Jesus é ter atitude que glorifique a Ele. Reconhecer Jesus é canalizar-se todos os dias para que Ele venha receber a tua entrega, a tua abdicação, a tua adoração. É muito importante. E aí quando ele começa a dar esses ensinos fortes que requer com que as pessoas que estão participando daquele suposto culto dentro da sinagoga, ele vai responder e responder forte. Tem uma coisa que ele não questiona, digo o quê? Quando perguntam, não é aquele Jesus, filho de José? Ele não questiona, sou. Agora, por que eu cheguei na vida de José? Por que eu cheguei lá? Sabe por quê? Vocês leem, mas não compreendem. Eu tive que chegar lá para poder chegar aqui. Então vai ter lugar que você vai ter que chegar para adentrar aqui. Vai ter gente que vai ter a direção canalizada da instrução para que você venha ser habilitado. Para lá na frente fluir de forma bem melhor na presença de Deus. Aí, daqui a pouco Jesus para... você vê que é um capítulo bem extenso, e nesse momento, discípulos, que nesse momento não tem nomes, provavelmente são os mais dispersos, né? Diz assim, que palavra dura é essa? Nem parece o cara que nos deu pão para comer ontem, nem parece aquele que nos deu peixe, que multiplicou, nem parece aquele que a gente está cercando ele em todo lugar, e onde ele chega tem milagre, tem prodígio, tem maravilha. Tem. E porque você perguntou, o que o Senhor vai fazer para que a gente creia? Sabe por que eles estão perguntando isso para Jesus? Armar uma cena de crime para Jesus, para que Jesus faça esse prodígio, essa maravilha no lugar do culto.
Ah, você não entendeu. Tem um livro sendo lido, o livro da lei, estabelecido por Moisés. Eles queriam que Jesus, no meio daquele lugar, ofertasse cura, prodígio e maravilha. Aí Jesus fala assim: vocês não vieram por causa disso. Não, vocês vieram por causa do pão. Para vocês o pão está bom. Vocês querem pão, vocês querem peixe. Você quer aquilo que sacia agora. E eu vim para visão futura. Eu vim para mudar a sua realidade e projetar vocês para algo eterno. Eu vim para que vocês parem de serem guiados por esse pão que hoje tem, amanhã não tem. Hoje está bom, amanhã está ruim. E se amanhã tiver ruim o pão daqui, você vai procurar outra padaria. Eu não quero que vocês sejam conduzidos dessa forma. Vocês precisam do pão que sacia o espírito. Vocês precisam do pão que alimenta de verdade o corpo de vocês e ressignifica vocês na presença. Então ele está conduzindo aquele povo para um raciocínio e um equilíbrio. Mas não adianta de nada. Você está no meio de uma multidão que só está ali por causa do pão. E os discípulos, tem um demônio já dando sono aqui, é a impressão minha. Vão ficar, alguém vai dormir? Repreendo vocês, demônios, em nome de Jesus. Vi umas 10 pessoas só. Daqui a pouco. É sonífero, é que tomaram? Repreendido seja todo demônio causador de sono, em nome de Jesus. Sai daqui, rabudo. Aí Jesus, quando começa a pregar, esses discípulos que vieram por causa do pão, diz assim: essa pregação dele está muito dura. Eu sabia. Para ter a gente perto, ele deu pão. Para ter a gente perto, ele fez prodígio. Para ter a gente perto, ele fez um monte de coisinha, de ação pirotécnica. Aí agora mostrou as garras. E aí começam a sair. Vão embora. Por quê? Palavra dura. Porque também é inadmissível o tempo que você tem na presença de Deus com a mente tão rasa. É inadmissível alguém saber que Ele é Deus poderoso, maravilhoso, majestoso, Criador dos céus e da terra, e quando se apresenta perante Ele só pede pão. Senhor, eu estou com 3 contas de luz, o Senhor pode pagar? Senhor, eu estou com 2 contas de água, o Senhor pode pagar? Eu vou falar um negócio aqui para vocês. Eu não me lembro a vez que eu pedi a Deus coisas cotidianas. Não me lembro. Não tenho o hábito de pedir. Coisas cotidianas, não. Não. Porque Ele falou, está vendo as aves do céu? Se veste de que forma? Está vendo os lírios do campo? Quanto mais vocês. Será que eu não vou me lembrar de vocês? Será que é bonito para mim ver vocês pedindo esmola? Será que é bonito para mim, para o meu reino, para o meu nome, para o nome do Eterno, para o nome do Pai que me enviou, ver vocês se arrastando e sendo humilhados? Isso não é bonito para Deus, isso não é bonito para ninguém. Agora, você passar uma vida inteira como aqueles que atravessaram a margem, para ir pedir pão novamente, você não reconhece que Ele é grandão? Que Ele pode fazer infinitamente mais? Então para de buscar Ele pelo pão que perece. Busca Ele para que Ele venha ser o pão da sua vida. Que aí Ele vai saciar a fome e a sede celestial. Que aquilo que Deus enche você, preenche você, e de uma vez só, você nunca mais vai ter fome nem sede. Por que a gente ainda sente fome? Porque o nosso encontro ainda é meio um tanto quanto superficial. Precisamos de profundidade. Por que as pessoas não suportam a pregação difícil? E na maioria das vezes, a depender de quem tem hábito de pregar difícil, elas não vêm. Porque elas só querem pão. Quer pão, quer um negocinho que ela saia da igreja, zen, se pudesse apagar metade das luzes, ficaria até melhor. Não é para apagar não, viu? Eu nem curto isso. Não, mas é porque já ficou comprovado, falando de forma bem profunda e profissional, que quando apaga-se as luzes, o diabo tem liberdade para abalar seu olhar, você ficar meio confuso e achando que é Deus. Já ficou comprovado
que o cenáculo, ele era sobrecarregado de luzes. Vou repetir, está escrito, tá? E o cenáculo se tinha muitíssimas luzes. Gostem ou não. Por quê? Porque aqui é cara a cara. Aqui eu não posso me apresentar para você que eu estou bem com a cara de morto. Não. E às vezes as ações pirotécnicas fazem o quê? Está todo mundo com luz apagada e o efeito zen, e até o som, o toque, canaliza você para um ciclo emotivo. Aí não tem arrependimento, não tem transformação. Por quê? Eu só vim buscar o pão. Aí Jesus fala assim, ó. A palavra ficou difícil? Ou vocês que não estavam entendendo o porquê que eu vim? Que eu vim aqui para fazer cumprir a vontade do Pai. Ainda que vocês gostem ou não, eu não estou aqui para efeito de receber congratulações de vocês. Eu vim aqui para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus veio para poder fazer cumprir a vontade do Pai. Então o que é que acontece? Vai dar choque. Vai dar choque nos imorais. Um exemplo. Um monte naquele dia deixaram de seguir Você sabe que em uma pregação, aproximadamente também 3.000 almas se renderam, não foi? Pós-advento de Atos. Não foi isso? Nesse dia, dizem estudiosos que praticamente mais de 3.000 pessoas, a multidão, quem fica? Fica os 12. Por quê? Dizer, rapaz, se a gente sair vai ficar feio, né? Fica feio. Porque no meio desse diálogo, os discípulos também vão questionar alguma coisa aí. Rapaz, ele é isso mesmo? Por quê? Porque o cara, o principal da sinagoga, lembrou para a gente que ele é filho de José. E é verdade, ele é filho de José. Só que aí, o que é que acontece? Ele é filho de José. E nós estávamos no meio do nada. E o filho de José pegou a gente. O que foi que ele viu na gente? E o porquê que eu não posso enxergar nele quem ele diz que é? Até eu ter profundidade que realmente comprove que ele é esse Cristo ressurreto. O problema é que a gente escuta muito o que o povo fala. E o correto é fechar os olhos para ver se esse Cristo se revela de forma pessoal dentro dos nossos corações. Sabe por que que ele não tem se revelado, não tem manifestado muita coisa dentro do nosso interior? Porque a nossa busca é de olho aberto. Eu quero ver rápido o que ele pode fazer. E primeiro ele quer saciar a sua sede dentro. Primeiro ele quer mudar a sua sorte dentro. Primeiro ele quer retirar a sua carnalidade dentro, para depois apresentar você publicamente. Então, depois que ele escuta que os discípulos também estão questionando, aí ele vem. E vocês? Não vão também? Não vão também? Isso aqui que Jesus está falando, meus irmãos, é Jesus falando para alguém que também estava questionando. E vocês? Que não vão também? Aí a consciência chega. E aquela reflexão que a gente faz. Você se lembra quando você chegou aqui? Você se lembra quando você estava perdida no mundo? E Jesus chegou e te pegou assim mesmo. Venha, vou fazer de você. Você nem perguntou se ele era filho de José, filho de Maria. Você não perguntou nada. Por quê? Necessitado não faz pergunta. Necessitado só faz pedido. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E sim, nós estamos aqui por causa da compaixão dele. Nós estamos aqui porque ele nos amou primeiro, sacrificou primeiro, pagou o preço mais caro, mais alto primeiro. Então ninguém pergunta quem ele é nesse momento. Hoje, questões surgem. Hoje, modelos de como pregar, o que está sendo pregado, por quê, para que essa pregação dura, para que essa pregação difícil. Se Jesus é amor, foi Jesus que perdeu 3.000 vidas
que não estavam comprometidas com a visão do Pai. Jesus está dizendo assim, ó, eu não quero que vocês me amem, a não ser que você, antes de me amar, ame aquele que me mandou. Porque eu e o Pai somos um. E eu não vim aqui para cumprir a minha vontade, eu vim aqui cumprir a vontade dele. E isso acontece porque o povo quer fazer dele rei. Ele fala, só tem um rei, é o Pai. Eu estou despido da minha glória, do momento, do princípio. Eu estou aqui em carne para obedecer e cumprir a vontade dele. É duro, é difícil, mas é extremamente necessário. Então Pedro vai dizer assim, para quem iremos nós? Não é para onde, tá? Que a gente viu muitas vezes, né? Para onde iremos nós? Você pode ir para qualquer lugar. Para quem iremos nós? Se só o Senhor, nesse tempo todo, acreditou e creditou em nós, de algo que despertou o que nem nós sabíamos que tinha dentro de nós: desejo, vontade e possibilidade de fazer algo notório, evidente e relevante. Porque imagine, quem estuda para a terra, cumpre para a terra. Quem estuda a palavra, cumpre para Deus. Você não entendeu? Quem estuda para a terra, mestrado, doutorado, MBA, treinamento, coach, é maravilhoso, é tudo bom, é excelente, mas tudo isso te prende na terra. Agora tudo que você aprende aqui, tudo que você obedece aqui, se submete aqui, te leva para Deus, leva você, aleluia, para o centro da vontade dEle. Então Pedro vai dizer assim, para quem iremos? Se a nossa vida começou a ter sentido depois que o Senhor pegou gente que não valia nada como a gente, um no mar, um na recebedoria, cada um em um lugar específico, o Senhor chamou a gente. Aqui no primeiro momento ninguém entendeu por que o Senhor chamou, mas só pelos milagres, só pelas experiências que nós temos tido, dos teus milagres, dos teus prodígios, das tuas maravilhas. E sim, não podemos dizer que nós somos também conduzidos pela tua multiplicação de pão, porque nós somos conduzidos também. Porém, tudo isso faz parte daquele momento em que nós vamos nos aprofundando ainda mais no Senhor. Então, o multiplicar de pães é bom para nós testificarmos que o Senhor é tão poderoso, tão maravilhoso. O pão é bom, mas a fome hoje tem, amanhã também. Agora, a tua palavra, ela saciando a minha fome. Aqui é uma fome de carne, erros, enganos. Deus está nos convidando para matar nossa carne. Parar de olhar para a terra, desejosos para o que a terra tem a oferecer. Então nós estamos dedicando muito tempo para o aprender das coisas que nos prendem aqui. E Deus está nos convocando a nos desprender das coisas daqui, para estarmos linkados e ligados nele. E aí, Pedro dá aquela resposta, e nós lemos em outro livro, que vai dizer assim, pois também te digo, que tu és... Aqui é o livro que tira a gente da cena, da visibilidade. Aqui é o livro que só Jesus é rei. Oi? Não foi Carlos, não foi Júnior, não foi Espigão, não foi ninguém. Foi quem? Jesus. Então aqui João, nessa escrita tremenda, que está dizendo assim, só Jesus faz. Até o homem que subiu no altar para pregar do nome de Jesus, foi Jesus que fez. Então ninguém aqui tem capacidade de nada. Eu sei que nós somos muito afetivos, mas nós nos tornarmos muito afetivos um com o outro, também tem a ver com as carências que um ou outro tem. Oi? Pode ver que gente frágil anda com gente frágil. Gente que gosta de conversinha fiada, anda com gente que gosta de conversinha fiada. Fofoqueiro, anda com serpente. E você já reparou que o veneno da serpente só pega do lado de fora? Independente do tipo de cobra que chega perto dela, não causa dano. Só causa dano quando os acordos são
desfeitos. Sabe por quê? A igreja precisa tirar esse ser dependente de coisas da terra, da vida do povo. Retirar esses ciclos emotivos. Povo que não suporta ouvir uma verdade. É muito ignorante, ou é você que está só atrás do pão? É muito impaciente, ou é você que não entendeu que Jesus te chamou para um propósito nobre, para um propósito grandioso, e você está vivendo uma vida mediana? Uma hora adora a Deus, outra hora está lá no mundo, no meio da comunidade, dizendo que está dando testemunho. Testemunho de quê? De pão da terra? Porque o que Jesus te chamou foi para dar testemunho de pão do céu. É o quê? Pão do céu. Está todo mundo comendo tudo do banquete da terra. Eu não quero, porque eu quero o pão que vem do céu. Eu quero as promessas do Senhor sendo evidenciadas através do meu sacrifício, através da minha obediência, através da minha abdicação. Ah, mas isso dói muito. Esse é o evangelho que chegou a determinado momento antes de cruz, que Jesus teve que ensinar. E aí, nesse momento que Pedro dá a resposta, todo mundo pensa que Jesus vai elogiar Pedro. Jesus fala assim: vocês responderam porque vocês fazem parte de uma seleção dos 12. Ele vai dizer isso. Só que mesmo assim, no meio desses 12, tem um no meio de vocês que é Então Jesus escolheu um diabo. Sim ou não? Não. Não. Ele escolheu 12 discípulos. O que você se transforma no processo, na caminhada, é problema seu. Não venha botar culpa em Jesus. Depois que eu cheguei em Jesus, tudo meu acabou, arrebentou. É você que é discípulo frágil, fraco, imoral. É você que só quer pão. É você que continua mentiroso, enganador, porque não morreu. Depois que eu cheguei na presença, minha vida virou de ponta cabeça. Tá bom, você só quer pão. Vai para a sinagoga que lá melhora. Você vai ouvir um monte de encantador de serpente lá. Vá para os lugares que tem piscar de luzes, que lá sua vida vai melhorar. Vá para o lugar que tem salas de oração, mas não tem pastoreio. Sabe o que é pastoreio? É alguém abrir mão da sua vida, da sua casa, da sua família, para pastorear um povo que a qualquer momento vai pegar uma faca ou um tijolo e dar na cabeça do outro. Isso é pastoreio, porque Jesus está no meio da sinagoga, falando as verdades que o povo precisa. A maioria, não dá para mim não, é melhor meia dúzia bom, do que um exército fraco. É melhor que venha logo para fora aqueles que vão ser ou demonstrar insatisfações com a pregação e vão dar desculpa que o lugar mudou. Mudou você que continua canalha. Você continua canalha, mentiroso, enganador, promete e não cumpre. Ou você não quer dobrar sua cerviz para viver a verdade excêntrica de Deus. Deus é excêntrico totalmente, absurdamente. Deus é excêntrico, absurdamente. Não tem negócio de jeitinho com Deus. Nossa, Deus é centralizador. Você não sabia disso não? É sério? E ainda diz que ele tem ciúme. Tu reclama do ciúme do marido ou da mulher? Meu Deus do céu, você não sabe o que é o ciúme de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus. Que palavra dura. Duro ou você que é mole? Você sai daqui, sabe o que você vai fazer depois de um culto desse? Se tiver fome do pão do céu, continua buscando do céu. Se só veio interessado no pão da terra, vai sair daqui e vai para a fartura. Estou falando de comida não, que eu também vou comer quando sair daqui. Eu estou de jejum. Eu estou falando de carnalidade. Homens imorais, mulheres imorais, carnais. Outro dia eu vi um vídeo de uma mulher daqui rebolando. Aí ela bloqueou todo mundo daqui.
Foi, ela bloqueou todo mundo da igreja para ninguém ver ela. Aí tinha alguém que era amiga em comum dela, pegou e me mandou. Essa menina não é da igreja do Senhor, não? Eu falei, esse Satanás é. Está disfarçada lá. Aí estava em uma despedida, ou foi uma festa de algumas amigas. O pau torando, brinde de cachaça, rebolando. Falei, rapaz, esse povo é maluco. Esse povo é maluco. Não, esse povo é mais corajoso do que quando eu era maluco. Rapaz, quando eu digo que a juventude é terrível, dá nó em pingo de éter. Então tem muita coisa dizendo, foi o diabo. O diabo fala, epa, resolva. Meu final já está escrito. O seu ainda pode ser mudado. Agora se continuar mentindo, eu vou te carregar. O próprio diabo vai falar isso. Que você está em uma peregrinação. Nós estamos aqui respirando. Podemos mudar nossa vida, nosso caráter hoje. Hoje ainda, essa palavra tem que entrar na sua vida, na sua mente. Nós não podemos mais aceitar esse ser superficial. E quer ver? Não ande com quem é superficial. Por que, apóstolo? Porque quem é superficial e você gosta de andar com essa pessoa, o próximo a se tornar é você. Então, anda com quem quer Deus, anda com quem quer cumprir propósito, se desliga de gente imoral, de gente que gosta de andar igual uma corda de caranguejo, cheia de amiga. A amizade sempre deu B.O., gente, sempre deu B.O., muita amizade, corda de caranguejo, uma vai descontentar a outra, e daqui a pouco, e quando eu vejo aqui, meu amigo, é o que mais rola no meio das mulheres. Tem gente que a gente nem sabia que se conhecia. Oxe, como é que olha? Já está saindo. É tanta coisa que acontece em igreja. E sabe por quê? Porque o povo só quer o pão. Oi? O povo só quer o pão. Eu queria pedir encarecidamente, sabe o quê? Diante de Jesus Cristo, eu queria cuidar de 24 ovelhas. Mas que sejam ovelhas de verdade. Para a gente começar, ou multiplicar de forma sadia, ou ir morrendo um a um, né? E o último apaga a luz. É sério. O último apaga a luz. Porque se for para a gente crescer com esse rebanho de povo, um povo que não aguenta ouvir a verdade, um povo que se tiver sendo honrado, congratulado, esse povo é bom, e depois, se a palavra fica dura, dizer, não, a pregação está mudando. Não está mudando, não. Estaria mudando se eu pregasse de mim. Pelo contrário, eu me denuncio como imoral, como pecador, como tudo quanto é desgraça que você possa imaginar. Eu sou o pior dos pecadores. Agora talvez eu tenha coragem de denunciar os meus pecados. O que muita gente não tem. Fique, vivendo no submundo. Ai de mim se a misericórdia de Deus. Eu digo, nem sei por que o Senhor me chamou. Toda vez que eu ajoelho ali, eu falo, por que eu tenho que subir no altar? Tanta gente para o Senhor levantar, o Senhor usa só um jumento, que é eu. Tem muita gente, sabe por quê? Vocês não sabem o peso que é carregar um título e uma responsabilidade de ter que apresentar almas ao Senhor. Sabe o que é isso, meu amigo? Você vai fazer alguma coisa, até quando você pensa em fazer alguma coisa errada, você vai, peraí, quem tem que apresentar os almas sou eu. Nem 2 altos. Para distração eu não posso ter. Porque qualquer coisinha eu diz assim, epa, vai dar conta. Você sabe o que é isso? Para ainda, quando precisar chamar alguém na chincha, né, quando chama, como diz a forma de expressão, um vai embora, o outro não vem mais. Por quê? Jesus fala assim, um de vocês é um diabo. Sabe o que ele está dizendo? Tem um de vocês que está alimentando uma grande parte. Por isso que a obra não avança. Por isso que a obra não flui. Porque tem um no meio de vocês, que ao invés de produzir efeito de crescimento, retidão e santidade, está sendo bom amigo para você e inimigo de Deus. E a obra não flui. Se coloca de pé, em nome de Jesus.
Os oficiais, por favor. Essa palavra, ela mexeu comigo. Porque muitas vezes a gente está no meio do confronto, no meio do embate, no meio das guerras. E nós precisamos fechar os nossos olhos para os assuntos da terra e abrir os nossos olhos espirituais para estarmos presos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu estava vendo aqui hoje a TV Mains, e quem eu estava vendo foram dois personagens ali, um ator e uma atriz ali no âmbito da comunicação, dois repórteres, né? Foi Guilherme e a outra foi Gabi. Rapaz, passa um filme na nossa cabeça da capacidade poderosa que o céu tem de transformar alguém. Aí eu estava dizendo, a mãe, você imaginava seu filho tá? Aliás, você nem se imaginava, né, minha filha? Tu estava também para lá de Bagdá. Olha a obra linda que Deus está fazendo na tua vida. Me lembro quantas noites, quantas madrugadas Mara me ligava para atrapalhar meu sono. Me perdoe estar ali ligando. Eu falei, já ligou, minha filha? Vamos nessa. Não, eu queria que o senhor olhasse, porque a gente já fez de tudo. E tem um negócio que é tremendo, irmãos. Ela dizia assim, ó, nós já fizemos de tudo. Nós já oramos, já ungimos, já demos remédio, já fizemos isso, aquilo outro. Aí eu falei, então pronto, não tem jeito, podia dizer, né? Falei, para que você me ligou? Porque eu não vou fazer nada. E sabe o que é que eu fazia? Nada demais. Diga o quê? A mesma coisa que ela fez. Eu orava. E o que é que acontecia com a oração? A oração é melhor do que a dela? São níveis. O mundo espiritual é assim. Vai ter lugar que eu vou chegar e você não vai. Vai ter lugar que você vai chegar e eu não vou. Respeite os limites, respeite a hierarquia. Aprenda a ser 1% e está de bom tamanho e glorifique a Deus com esse 1%. Ah, porque eu fiz pedagogia, eu fiz direito. Você pode ter feito o que for, no reino ninguém fez nada. No reino ninguém fez nada. Aqui todo mundo no reino, Juninho, é amador. Como assim? Eu amo a dor que por meio do evangelho eu passo. É o quê? É amador. Nós somos amadores. Eu amo a dor que por intermédio do evangelho eu passo. Você ama também essa dor? Quem ama essa dor que por intermédio do evangelho passa? Somos amadores. Porque, ou então, você pode chamar de que nome? Que sofremos, e Jesus falou, por amor a mim, sofrereis, padecereis. Jesus falou que nós iríamos padecer, sofrer. Outra coisa, isso aqui também é um convite para saber se tem algum demônio ou um diabo impedindo você de ser quem Deus te chamou. Talvez um diabo disfarçado de tesoureiro, ou um diabo disfarçado de amigo, ou um diabo disfarçado de intendente, ou um diabo disfarçado de conselheiro. Porque tem um monte de gente que diz assim, ó, calma, eu vou te orientar. Tu construiu o que para me orientar? Quem foi você? Quais foram as revoluções que você participou para estar me orientando? Você fez o que de impacto para estar me orientando? Porque Jesus veio, padeceu, sangrou, deu até a última gota, e por isso Ele está sentado no melhor lugar, acima de tudo e de todos. Aí vem, não, eu vou lhe orientar, veja bem, você não entendeu bem. Entendeu o quê? É ler e obedecer. E o resto é invenção de carnalidade nossa. Quando eu quero obedecer, eu não dou desculpa. Quando eu não quero obedecer, aí eu começo a ter argumento. Veja bem, eu não vejo dessa forma. Você concorda, igreja? Mais ou menos. Por quê? Conceituoso. Teu conceito leva você a um nível de santidade ou de perversão no meio do povo? Precisamos levar o povo a fluir. Retirar as emoções do povo. Retirar as emoções do povo. Colocar razão, razoabilidade.
que é elas entenderem o papel que tem no corpo de Cristo e assumirem responsabilidade. Reino avança com gente séria, reino frutifica com semente boa. Tem um monte de semente ruim dentro da igreja, joga água, joga areia e não dá nada. Por quê? Semente ruim, tem vida dupla, quer viver da sua forma, não quer obedecer o cajado. E é engraçado que o cajado para o pastor é para guia e direção, para a ovelha é para abafar no pescoço. Estou errado? Quem já viu o cajado é assim, o cajado mesmo original é assim. É para ele guiar os passos, mas para conduzir a ovelha é abafando no pescoço. Vai por aqui, viu? Aqui, linda. E aí, quem só vê aquela que, porque tinha 100 ovelhas, ele deixou 99 e foi em busca de uma que se perdeu. E achando ela, colocou nos seus lombos gostoso. Que lombo gostoso é esse? Ou ombros gostoso, né? Não, ele pegou o cajado. Daí ele deu uma... Aí teve que trazer carregando. Por quê? Pela oração que ele fez lá quando achou a ovelha. Foi. Você vai dizer, não, é porque achou ela no buraco, achou nada. Ovelha é mais esperta que pastor. Quando ela quer pecar então, quando ela quer fazer alguma coisa. Então, pastores, assumam responsabilidade com a chamada. Isso aqui é válido para pastor Hinaldo, pastora Margarete, pastor Braz, os demais pastores que estão aqui. Pastores que faltam culto e não justificam, estão em pecado da mesma forma, igual membresia. Vocês não são melhores do que membresia? Não são. Eu não sou melhor do que nenhuma membresia. Existe um cargo, um título e um peso infinitamente maior de responsabilidade. Agora vamos para os evangelistas, Jaqueline, Cristina e o esposo, Dilson, cadê ele? Trabalhando, está em missão, está tranquilo. Está trabalhando do lado de fora e na obra você está? Poxa, para que essa vergonha? É melhor orientar para vocês irem para o céu. Jaqueline, ela posta a semana toda 2.000 fotos, é malhando, é correndo, é subindo, descendo, é uma digital influencer. Vou lhe incentivar, Jaqueline, ou ficar ou sair de vez. Não dá para ser dessa forma mais. Não dá para ter essa forma de dizer que serve a Cristo. Hoje é ceia, e ceia eu tenho que me arrepender. E sempre com culpa, é porque aconteceu isso. Aconteceu nada, Cristo não errou com você, não errou comigo, não errou com ninguém aqui. Cristo não errou. Nós é que viemos pelo pão. Nós é que viemos pelo pão. Aí o pão acabou, parece que a unção foi embora. Não, é porque você só quer pão. Aí está chamando pão de unção, né? Pão de unção, pão de unção. Presbitério, eu sinto muito. Eu tenho uma dó na consciência quando eu vejo alguns presbíteros dessa casa. A falta de proatividade, a falta de enquadramento e submissão. Aos levitas, se reposicionem em direito de suas vidas. Diáconos, obreiros, a Bíblia diz que vai vir um conserto, e o conserto vai vir pela casa de Deus, não é assim que está escrito? Então tem que vir pela minha casa primeiro, porque talvez o povo não está fazendo, cumprindo. Olhe, se tem uma coisa que eu tenho, é coragem. Nós tivemos um problema muito grave aqui na igreja, e eu vou fazer essa denúncia hoje. Essa denúncia vai talvez fazer pessoas não virem nem mais para a igreja. Eu só não vou citar nome ainda, porque ainda não começou o conserto. Mas tinha uma pessoa aqui tendo um caso com um homem casado há 1 ano. Vocês se lembram quando eu falei que Deus ia envergonhar alguém aqui? Alguém estava nesse culto aqui?
uma mulher da igreja tendo um caso com um homem casado. O que é isso, apóstolo? Um diabo. E aí quem é ruim? O pastor. E sabe quem vai ser ruim porque está contando isso aqui tudo para vocês? O pastor. Eu estou incentivando quem faz parte daqueles discípulos que abandonam, para a gente poder fluir. Nosso ministério de evangelismo não está fluindo. Nosso ministério de doadores de amor, quando é para distribuir cesta básica, diz assim, tem 2.000 cestas básicas, precisa de gente. Ah, meu amigo, vai todo mundo carregar, porque na casa que entregar a cesta básica, o abraço vai ser seu. Você não entendeu, né? Vou falar, na casa que receber a cesta básica, o abraço vai ser de quem carregou a cesta. Agora eu quero ver ir falar da palavra, do pão que não é físico, nas casas, visitar as comunidades para falar de Jesus Cristo. Aí hoje não tem cesta, não, hoje tem o pão do céu, hoje tem a palavra do eterno. Eu preciso trabalhar a pregação do evangelho, e essa pregação do evangelho, o senhor está bem? Tá? Pronto. E essa pregação do evangelho tem que limpar a igreja. Tem que limpar a igreja. Tem que limpar a igreja. Tem mais assunto. Um rapaz que na sexta estava no monte, no sábado saiu para usar droga, e eu proibi ele de acessar a igreja. Por quê? Porque aqui não é bordel, aqui é igreja. Todo mundo pode vir desde que precise, entenda, compreenda da necessidade de não se apresentar como imoral. Gente, olha o tanto de criança que nós temos aqui. Vai olhar para adulto fazendo o quê? Nossas crianças precisam crescer num ambiente de homem de verdade, de mulher de verdade. Nós não vamos permitir que adulto vagabundo venha perverter as crianças. Não quer ficar? Suma! Mas nós não vamos aceitar. Nossas crianças precisam crescer em paz. E se ficar só as crianças, eu estou feliz demais. Eu prefiro repetir 1000 vezes para uma criança, que eu sei que é inocência, do que para um adulto que a gente repete, diz que entendeu, e quando sai, faz as mesmas porcarias. Pois é, irmãos. Porque logo nesse dia, não seria um dia para a gente estar aqui se quebrantando? Aqui é o dia que todo mundo é culpado. Vocês entenderam? Foi errado. Que todo mundo é culpado do sangue e do corpo. Aqui todo mundo é culpado pela morte e pela vida. Depende de você. Ou se eu estou apontando o dedo, eu falei primeiro, eu sou pior do que vocês. Eu sou pior do que vocês todos. O limite para mim é o altar. Esse é meu limite. E eu preservo esse lugar, para cada dia buscar ser quem Deus me chamou. É um tempo muito difícil para a igreja, principalmente porque a cada dia as igrejas que têm essa coragem de falar as verdades vão ser eliminadas do mapa. Talvez nós já estamos nos nossos últimos dias, inclusive. Por quê? Porque daqui para frente vamos falar mais a verdade. E quanto mais falarmos as verdades, algumas coisas vão acontecer com a gente. E aí, eu só não posso ser negligente e irresponsável. Vamos cuidar de quem quer Deus. Quem não quer, tranquilo. Só não nos venha dar trabalhos e retrabalho. Eu não quero ter retrabalho. Não quero. Com a criança eu tenho. Com adulto eu não terei mais. Pensem nisso. Pensem nisso. Faça reflexão, feche os olhos aí. Faça reflexão, não existe meio crente não, gente. Não existe, feche os olhos.
essa vida carnal que você tem tido, os desejos. Falou meu nome no altar, eu não vou mais. É um favor que você me faz. É um favor que você me faz. Eu quero cuidar, mas eu não posso permitir a obra raquítica, porque quem tem cargo não está fazendo aquilo que são suas obrigações. Nós precisamos, é fardo pesado para meia dúzia, para os demais desfrutarem do ambiente. Pelo amor de Deus, vamos dar as mãos. Obra de Deus é assim, todos com as mãos dadas, para que a obra flua. Precisamos, nesse